Fala aí, analítico de plantão, belezinha? Tá no ar, tá valendo mais um episódio do Analytics Talks, falando hoje sobre como evitar vieses que atrapalham as suas análises. Então, antes que você pense, a gente não vai falar viés cognitivo, nem negócio de copywriting, não. É viés de análise mesmo, tá? Então, os vieses que atrapalham a sua conversão, não vai ser isso. É viés que atrapalha a sua análise, que possivelmente você comete e nem sabe que porra é. Como sempre, ao meu lado, ele, que se o GTM fosse uma música, ele seria o Cartola, o Luciano. Que isso, viado. Que Eu tô loucura. muito pica te apresentando. Eu já não entendo mais nada. Porra, eu tô te chamando só de maluco foda. Sim, são os Porra. caras muito bons. Aí. Afinal, o Cartola, GTM inclusive, é o um quê? GTM é um moinho. Tricolor. Exatamente. Tu sabe por que a Mangueira é verde e rosa, né? Ah, Gustavo. É Tu por causa sabe? do Fluminense. É, porque o Cartola tinha uma bandeira do Fluminense verde e Grená, ele era daltônico, achava que o Grená era rosa. Toma. Ah, muito forte. Toma essa Aí, pio aí. viu? Aí, Toma e eu essa te chamo de Cartola do GTM. Porque simplesmente as rosas não falam. Olha aí. Elas exalam. As Olha aí. tags também não. Então, viu, ó? Viu aí, ó? O Cartola do GTM, Luciano Fialho, como sempre, compondo esse podcast aqui pra gente falar de mais um tema que a gente não sabe, mas que traz alguém que sabe pra nos ensinar. E depois a gente jogar esse episódio na nossa MCP do Anthropic e ela transformar em artigos do LinkedIn que ajudam a gente a surfar o hype. E para isso, então, trouxemos ele, que ele já esteve em 3 episódios, esse é o 4º, e ele já teve alguns... Dois? Esse é o Dois, então terceiro. terceiro agora, terceiro. E ele já teve o feitinho, né, Luciano, de chegar aqui com um tema e na primeira frase já mudar o tema do podcast. Exatamente. Conosco aqui ele, que nas horas vagas trabalha com analytics e estatística, porque ele mesmo é cantor. Bruno Francisco, seja bem-vindo. Obrigado, Gustavo. Mais uma vez é muito bom conversar com vocês, a gente trocar ideia aqui. E, enfim, a gente sempre aprendendo, né? Você fala aí que não sabe, eu também não sei. A gente não, eu só sei que nada sei. Porra, a pauta foi toda baseada. Se tu não sabe, fudeu. Porque a pauta foi toda baseada nas coisas que tu mandou no LinkedIn de vieses. Já era, cancela a porra do podcast, velho. Ô, Luciano, tá pagando de humilde. Pra soltar, tá pagando de humilde. Quanto mais você pesquisa, menos você acha que sabe. Entendeu? Isso é verdade. Quanto mais Mas pra soltar o Francisco aqui, né, Luciano? E a gente começar o nosso podcast, tu já viu a caneca dele ali muito forte? Eu não tenho nem você, mas ele tem, ele. Eu não tenho mais essa caneca, tu acredita? Acabaram Eu as canecas. acredito. Não tenho mais. Olha lá. A caneca é muito maneira. É muito foda. Olha aí. Você tem um item que os donos não têm. Olha isso. Aí você tira. Ainda tem adesivo dentro. Tu vai botar café nessa porra e vai engasgar sem nem saber por quê. Francesco, mais uma vez, brigadíssimo por ter topado trocar essa ideia com a gente aqui. Vamos falar hoje um pouquinho sobre esse lado mais técnico, que também envolve análise, mas não tão técnico no sentido código e programação, mas no sentido técnico de análise. E eu queria começar, assim, acho que não daria pra gente começar esse podcast de vieses que atrapalham sua análise, que não fosse falando sobre o que é correlação, causalidade e quais motivos nem toda correlação se aplicar em causalidade. Mas explica assim, for dummies, beleza? A galera que escuta o podcast aqui só tem 6 anos, tá? Acho que essa é uma das questões e uma das dores de análise mais fortes, né? E mais corriqueiras, né? De tudo. Até porque pelo lado humano da coisa de você
até falando do viés cognitivo, o viés de confirmação, né? Você quer confirmar alguma coisa e a primeira coisa que você se agarra é isso, tipo, essa correlação e causalidade. E o que acontece na correlação é que a gente tem duas variáveis, ou seja, duas métricas, vamos colocar assim, né? E às vezes variável também é uma linguagem muito rebuscada. Que elas andam juntas, ou mais ou menos juntas, onde elas se refletem, mas não necessariamente ela é a causa da outra. Elas podem ter uma terceira variável, que a gente chama de variável oculta, que pode influir nelas, e por isso não necessariamente elas se influenciam. E aí você cria essa expectativa de que, mas nisso, por exemplo, vou dar um exemplo, eu aumentei o CTR, e aí eu aumentei as vendas. Logo, o CTR, porque eu aumentei o CTR, as vendas aumentaram. Mas aí qual é a pegadinha? Tá, mas você já perguntou se o pessoal melhorou o meio de pagamento, que estava com problema ontem? Tipo, você tem que estar com uma lista de variáveis. Eu acho que, assim, sem falar em cálculos, né, de início, o que pode influenciar esse indicador que eu estou querendo ver, né? Então, no caso, compra. É só o CTR? Qual é a escadinha de acontecimentos que tem que acontecer para a venda aumentar? E não porque a gente tende a considerar mentalmente de que o mundo está igual e só mudou o CTR. Só que a base de qualquer teste, né, quando a gente fala de teste e análise, né, para determinar uma causa, é a gente manter. Lembra daquele negócio de física do colégio, o pessoal que saiu do colégio agora, CNTP, condições normais de temperatura e pressão? A gente tende a pensar que tudo está. Né? Então, a gente tem que garantir que está na mesma CNTP, ou então, olha, eu tenho tal coisa que influencia, então vou acompanhar esse indicador e esse, para poder ter mais certeza do que eu estou avaliando. Porque geralmente o que acontece, assim, e eu acho que tem um lado humano que a gente tem que destacar aqui, é que as pessoas têm os empregos, têm as suas ações, têm que defender suas políticas dentro da empresa, e acaba se apegando a certas coisas e meio que, não, foi isso sim, foi, e, né? Tem aquelas reuniões que o cara fala com tanta certeza uma coisa que você até acredita, né? Vocês já passaram por isso. Mas, assim, aí você tem essa questão de, tá, mas peraí, CTR e venda tem um caminho grande, né, para isso. Então, a correlação ela não implica numa causalidade. Né? Você tem que pensar nessas variáveis que estão ocultas no meio do caminho, né, para você não cair nessa pegadinha. Acho que um exemplo aqui, Enfim. Francisco, tentando trazer aqui para a gente ir debatendo, você falou, aumentei o CTR, mais pessoas acessaram meu site e, consequentemente, eu aumentei venda. A venda que você aumentou é de alguma coisa ofertada na campanha? Não, então não tem correlação. Porque a causa do aumento de vendas não é essa correlação que a gente fez aqui. Porque o produto que vendeu não tem correlação com a jornada que o consumidor fez através daquele clique, por exemplo. Mas aí, Gustavo, tem uma outra coisa que a gente usa, que é um termo de econometria que eu trouxe para pensar os modelos estatísticos, né? Que é a parte do efeito de transbordamento, que acontece muito em e-commerce, né? Você tem uma campanha para um determinado produto ou determinada categoria, mas você acaba nessa mesma campanha vendendo outros produtos, né? E aí também por isso que os modelos estatísticos acabam ganhando lugar hoje, por conta de ela conseguir enxergar esse tipo de efeito, né? Que ele vai ver, isso transbordou para aquilo, porque o pessoal acha que é tudo descritivo, né? Tipo, eu vou conseguir esmiuçar tudo, mas na verdade ele entende que há um efeito de aumento de vendas, sendo ele da categoria ou não. Então, isso também impacta um pouco nesse raciocínio, né? Porque, ok, o caminho está certo, mas a gente tem que pensar nisso, né? Que são dois efeitos muito importantes, né? Que até o MMM tem ganhado força, esse efeito de transbordamento, né? Que a gente tem. Eu estou traduzindo até o termo, tá?
E tem um efeito que eu estou tentando traduzir, mas que a gente chama de carry-over, mas é tipo um delay de resposta, né? E é tipo, você tem um esforço pontual e ele vai se propagando até ter um decaimento. Isso também, ele não é detectado em último clique, mas também ele gera um efeito retardado, vamos dizer assim, né? Da mídia, né? Então, essas coisas também geram vieses, né? Quando você usa, por exemplo, last click, né? Isso gera um viés, né? De você, tem que ser imediato o efeito. Não, não é. E tem que ser direto, né? Que você colocou. Eu tenho que vender geladeira, a campanha de geladeira vai ter que vender geladeira. E ponto. E vai ter que ser no dia da campanha. Se não vender no dia da campanha, né? Não gerar resultado de imediato, não está gerando. Então, é um viés que está conectado. E assim, eu posso ter um pouco, falar um pouco demais, mas você vai ver que tudo se conecta, né? Você não vai pensar as coisas isoladamente. Você vai ver uma coisa puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra, sabe? A gente vai ter caminhos que se cruzam, né? E você tem que estar, eu poderia dizer que você poderia estar com a cartilha na mão, porque isso acontece, mas com o tempo você vai internalizando vamos dizer, essa visão. E é importante porque hoje, como eu falei, mídia, sou mídia, né? Eu falei outros, eu nasci mídia e adotei a ciência de dados para me ajudar na decisão de mídia, né? Porque mídia você tem que adotar decisão por dados, né? Você vai, tá performando, não tá. Mesmo que a mídia seja instantânea, que são as mídias, né, de leilão, seja ela mídia que não é instantânea, que é offline, que é out of home, que é TV, né, que é rádio, que tem um efeito indireto e com maior delay, né? Então, assim, isso você vai ter todo um ferramental estatístico. Então, você acaba construindo um ferramental estatístico para você não cometer erros de análise, né? E você conseguir interpretar aquilo e pensar qual é a próxima coisa. E acho que é isso, né? É a gente entender que nem tudo que parece é de fato o que é, né? Acho que a questão de correlação e causalidade é muito sobre isso. A gente já falou em outros episódios aqui sobre. Acho que vale sempre o salve para o site, né? Spurious Correlationship, que são as correlações espúrias. E aí trazem sempre exemplos meio mequetrefes, né? Bem absurdos. Que quanto mais filme do Nicolas Cage que sai, aumenta acidentes por moto. Pô, o filme do Nicolas Cage não tem nenhuma relação com isso. Mas é uma correlação, mas não se aplica em uma causa. Não é porque sai o filme do Nicolas Cage. O filme do Nicolas Cage não é o causador de acidente. Só é uma correlação que sempre que sai acontece isso. Mas não é a causa disso, né? Acho que é sempre entender quais são os outros pontos que a gente tem que trazer na análise para isso, né, Luciano? Muito porque a correlação ela é uma associação entre dois parâmetros, duas variáveis, entre aspas, né? Então a gente está analisando de maneira dura, lógica, que a quantidade de uma coisa, né, de uma métrica que subiu, ela teve um impacto diretamente aqui. E a correlação é só a comparação desses dois lados, enquanto a causalidade é a aplicação de causa e efeito. Então, é por isso que é foda, né? Mas tudo que vocês falaram fica até difícil de complementar, porque é exatamente o que é mesmo. Eu só queria trazer um pouco dessa visão um pouco mais anterior a tudo isso para a gente poder ter esse conceito, porque a própria correlação por si só é um conceito que não está explicado ou muito bem difundido, né? Então, acho que é só para poder colocar esses pontos nos is. A correlação ela é associativa, né? Eu vou comparar duas variáveis, dois parâmetros e por aí vai. Enquanto a causalidade, ela aplica dentro e diretamente a causa e o efeito daquilo. Por isso que nesse caso do exemplo que o Gustavo trouxe, ele é fundamental, porque o que é a correlação? Eu comparar a quantidade de filme ou o lançamento do filme do Nicolas Cage com a quantidade de pessoas que morrem por. Como é que é? Acidente de moto. Acidente de moto. Tipo, não aplica essa causalidade por causa da quantidade de variáveis. Eles chamam isso, acho que até de não é variável oculta, não, mas tem variável da confusão, uma parada assim. Eu já ouvi algumas pessoas falando isso, com esse termo técnico.
Que é exatamente o que vai, por exemplo, entender. Tem até um exemplo maneiro num site que eu vi, que é a quantidade de venda de sorvete aumentou e aí aumentou também a quantidade de insolação. Não, porque tem uma variável oculta, uma variável que confunde as pessoas com a instrução de que todo mundo que toma sorvete no sol? Não, então não se aplica em causalidade. Não sei se eu consegui trazer um pouco desses conceitos, mas é exatamente isso que vocês falaram. Perfeito. Tentei complementar mesmo. Explicado, então, o primeiro viés aqui, mais tradicional, mais comum, que é correlação e causalidade, eu acredito que a gente já parte para o segundo, que também é bem comum e presente na vida das analíticas e analíticos de plantão aqui. Mas antes, Luciano, eu gosto sempre de trazer um exemplo de correlação e causalidade na prática, ver se para você vai fazer sentido. Correlação. Antes desse podcast aqui, eu tava mais tristinho, mais caído, tinha acabado de almoçar, está gravando depois do almoço. Eu fui e tomei um coffee mais, um expressinho. E eu tô aqui agora, ó, mais agitado, prestando atenção, tô focado. Essa é uma correlação que se aplica em causalidade, concorda? Exatamente, com certeza. Que E aí, isso. de maneira estatística, dá para poder trazer um pouco da diferença comparado com a análise que a gente fez, por exemplo, do Nicolas Cage, porque tu entende, até o tempo influencia, né? Porque eu acabei de ingerir o café e não fiz mais nada. Você sentou e gravou. Ou seja, a quantidade de variáveis ocultas ou variáveis de confusão foram completamente minimizadas nessa implicação de causalidade. Tu gosta desse Exato, Ed, mas né? aí a galera que está assistindo a gente também pode fazer esse teste de correlação e causalidade na prática deles. Entender de como eu posso evitar vieses, fazer minhas análises com mais foco. Exatamente. Coffee Mais muito forte, está do ladinho do Gustavo ali. As cápsulas, mas também tem drip coffee, tem café em grão, tem. Magicamente aqui do escritório não tem mais arara, por exemplo. Porque no Café meu arara. caso, quando eu tomo especificamente o café arara, aumenta o meu foco e a minha produtividade. Entendi. Entendeu? Aí existe uma outra correlação, Francesco, que se aplica à causalidade. A caixa de drip coffee chegou no dia que o Luciano estava no escritório. A causa disso acabou o café arara. Arara. Qual a única correlação que explica? Exatamente. Essa Malocaram. daí tá de razão. Maloquei, desviei, assim como, eu sei que você desvia sempre também os super cremas, que é o café em cápsula da Coffee Mais com intensidade 10. Eu não desvio. Não desvia. Isso é a taxa do eu sei. Virou, né? Entendi. É a taxa de receptividade. O negócio é enviado para minha casa. Eu tiro só a taxa. A taxa, o leão ali. Pô. É isso. Então, ó, café da Coffee Mais, vocês já conhecem, estão cansados de saber o quanto que a gente consome de fato. O link tá aqui na descrição para você ganhar um mimo, um afago, um carinho, um abraço, porque sempre tá rolando promoção lá na lojinha da Métricas Boys da Coffee Mais. Então tá aparecendo aqui em volta para você poder apontar até o QR Code, ou você pode ir lá no link da descrição e garantir o seu desconto, seu afago, seu carinho, seu abraço. Pra você poder fazer xícaras muito fortes também, tá? Muito forte, muito forte. Que magicamente, inclusive, uma dessa preta foi parar lá em casa. Engraçado, né? Quando eu for pro estúdio, eu acho que também vai acontecer uma causalidade, cara. Dito isso, Francesco, uma das coisas que eu vejo mais pegar os profissionais no dia a dia é variância e desvio padrão. Você pode explicar para a galera o que são essas duas coisas, variância e desvio padrão, e quais os cuidados que a gente deve ter para não cair nessas fucking pegadinhas? Desvio padrão é pegadinha. Não, que assim, tecnicamente falando, é raiz quadrada da variância, entendeu? Tipo. E a variância é medida de dispersão dos dados em torno da média. O que acontece, sim, tentando traduzir, né? A gente tem o desvio padrão é o quanto se distancia da média os dados. Né? Você tem a média, você vai ter a distância em relação a essa média. Né? Então você tem um padrão desse desvio da média. Né? Ó. E a variância é o quanto isso oscila para cima e para baixo.
o quanto esses dados estão dispersos. Então, você vai ter ali a parte onde você vai saber quanto se distancia da média, né? Você tem uma média de dados, e a oscilação geral, onde isso está tudo disperso. Aí, pegando um exemplo assim, vamos dizer que o valor médio da compra é R$100, né? E quase todos compram a R$100. Só que num grupo, eles estão muito próximos a R$100. E no outro grupo, apesar da média ser R$100, eu tenho gente com 50 e com 150. Então, eu tenho um grupo com uma variância maior, mas a média igual. E eu tenho um grupo com uma variância menor e com a média igual, né, à anterior. Então, eu tenho duas médias iguais, só que com variâncias diferentes. Ou seja, eu estou com dados mais dispersos do que outro. Ou seja, se eu tenho uma variância muito grande, eu tenho maior risco. Então, por exemplo, como é que a gente aplica isso no cenário de mídia? Olha, eu tenho uma campanha que está dando resultado, duas campanhas estão dando resultado, vamos dizer, quase que semelhantes, mas eu estou com pouco orçamento. Assim, eu não consigo escalar as duas. Qual que eu vou escolher? A que tem menor variância. Por quê? Eu tenho menos risco. A que tem maior variância, ela me dá mais risco, né? Porque ela vai de 50 a 150 de ticket. O outro está ali no 100, cravadinho. Tá seguindo. Então, assim, ele está mais previsível. Então, eu tenho uma maior previsibilidade estatística para aquela campanha escalar. Na outra, eu não tenho previsibilidade estatística. Eu tenho maior risco. Cara, isso é Então, muito você maneiro, usa- porque isso traz o motivo do porquê a gente utiliza esses conceitos. Eu, particularmente, eu gosto muito de trazer e tangibilizar para as pessoas o quanto que tipo, isso está no dia a dia delas o tempo todo. Porque eu acho que a primeira coisa que você trouxe ali, que você falou muito bem, que é o lance do. Para que a gente aplica estatística quando a gente vai analisar nossas campanhas de mídia? Para poder controlar o risco. É isso, tá ligado? Agora você tem um motivo do porquê você vai fazer isso. E assim, exatamente, porque acho que isso também o quanto faz as pessoas odiarem a porra da estatística. Porque não se implica um objetivo para essa aplicação prática dela. E eu acho que é basicamente isso que você falou mesmo. Né? Então, por que nós vamos analisar agora as nossas campanhas de mídia em cima de um viés estatístico? Para a gente poder conseguir mitigar o risco da gente fazer merda. Porque quando a gente vai dividir esses dois tipos de campanha, você vai ver que um grupo está com uma variância maior e o outro está menor. Ou seja, nesse daqui eu posso continuar colocando aquela quantidade de dinheiro, sacou? Do mesmo jeito que ela vai dar o mesmo resultado. Ou a previsibilidade é que ela vai dar aquele mesmo resultado. Enquanto, por exemplo, a gente vai ter um conjunto de campanhas que vai estar dentro de uma série de testes que a gente está fazendo. Pô, vamos fazer um vídeo que o Gustavo vai gravar um anúncio para o Prime e ele vai estar vestido de, sei lá, meu irmão, de Casimiro. É um teste, ou seja, esse conjunto eu posso, inclusive, ter a previsibilidade, por ser um teste, de que aquilo dali vai ter uma variância muito maior. Então, ali eu tenho mais risco empregado, sacou? Você acaba usando a estatística, você tendo mais segurança na tomada de decisão. Não quer dizer que você, usando apenas dados e estatísticas, você vai garantir aquele resultado, mas você vai ter mais segurança. Lógico que existe uma dose de coragem, porque nem sempre você escalar as coisas vai quer dizer que você vai sempre subir, que aí entra aquele conceito de curva de saturação. Então, existe várias pessoas que se comunicam, né? Então, eu estou na curva de saturação, não estou, blá. E aí você consegue, com desencadear de raciocínios estatísticos, dizer, tá bom, tá ruim, enfim. Você vai se valer, porque o grande erro, até teve uma pergunta muito engraçada uma vez, qual é a métrica que é usada de forma errada? Todas. Todas as métricas são usadas de forma errada se elas forem consideradas únicas. Todas, né? Se você usar uma como solução da parada, você está errado. Você vai ter que usar, vou usar essa e essa, porque elas se apoiam e aí eu vou ter um mix para tomar uma decisão. E assim, agora, sei lá, o pessoal vai, taxa de rejeição, só ela, só vê ela, acabou.
É igual, escolhe uma métrica para você. Se você fosse escolher uma, qual seria? Aí você vai falar, CPA, custo por ação. Mas o CPA, ele diz que tem a febre, mas não aonde. Então eu não consigo tomar decisão. Eu sei que tá ruim. Eu sei que o negócio tá ruim, mas eu não faço ideia. Então eu tenho que escolher um conjunto de métricas para tomar uma decisão, né? E aí por isso que e também um conjunto de raciocínios. Então, quando a gente pensa ali em, ok, eu tenho uma variância menor, logo eu vou botar R$1 milhão e vai dar 1 milhão de resultado. Não, vai ter um ponto de saturação. Então, eu vou ter que usar outra estratégia para entender. Cara, eu estou no ponto de saturação ou não? Eu estou no meu talo, vamos dizer assim, a campanha está perfeita, está rodando no máximo. Aí você bota o dinheiro. Outra forma, assim, por exemplo, algumas mídias têm a possibilidade. Por exemplo, se você trabalha com search, você vai ter lá parcela de impressão. Se tiver 99%, meu amigo, não tem mais onde botar dinheiro, né? Então, assim, você tem que pensar e tem que estar com tudo isso, né? Sentar e estar com tudo isso, assim, alcançável, né, no pensamento, vamos dizer. Ou pelo menos fazer um brainstorm com a equipe, ter uma galera que esteja pensando nisso para falar, porra, cara, é isso? Essa decisão é correta? A gente esgotou as estratégias e tal? Porque é basicamente isso, né? Não é instinto de momento. E tem a galera, né, que não, eu fiz um hack, né? Que a gente a galera quer transformar a coisa tudo em signo, tá ligado? Aí é foda. Mas esse ponto que você trouxe me fez pensar numa parada sobre o lance de, cara, nunca vai existir uma métrica única que vai definir o sucesso. E eu vou fazer uma correlação esdrúxula aqui, mas é mais para eu poder entender, e eu acho que a galera também, do que provavelmente você ter que explicar isso. Mas assim, o quanto que esse lance de ter uma única métrica faz com que a gente invalide, por exemplo, frameworks conhecidíssimos como o North Star Metric, o One Metric That Matters, porque nesse caso eles apoiam as decisões baseados em uma métrica só. E aí, beleza, depois de um tempo ele tem ali, mas o conceito é aplicado em cima de uma métrica só. O quão que esses frameworks são válidos estatisticamente, sacou? Mas você me bota no. O cara veio numa quarta tarde, depois dele ter, sei lá, soltado ali um Joey Cocker na guitarra, maluco tá levinho, a Luciana mete a pedrada dessa. Não, se não quiser responder, tá tudo bem também. Não, assim, eu não sei afrontar todas essas questões. É porque, assim, a gente pode criar índices, eu não sei se é baseado nisso, e aí você faz uma mescla de métricas que geram um índice, mas quando a gente fala, mesmo dessa forma, o que acontece? Ele não me diz exatamente onde eu tenho que agir, né? Ele só me dá a febre, né? Ele só me dá, tá com febre. Fazer exame. Ele te dá o norte para você se aprofundar, né? Então, provavelmente, eu acredito. Até tem um cara também que eu estudei que ele só usa 4 métricas também na campanha de Facebook e tal. Mas sempre tem um argumento de, vou usar isso aqui, pode ser isso, isso e isso, e aí eu me aprofundo. Né? Sempre é aquela questão da métrica. Eu denunciei que eu sou de Niterói, né? Que eu falei de. Você vai pegar aquela métrica e vai colocar, vai desbravar um pouco mais dentro do que ela quer apontar. Né? Se é um problema de performance dentro do site, se é um problema de leilão, se é um problema, né, de entrega, né? Enfim. Você vai ter que se aprofundar, mas a métrica em si ela não responde e não gera o assinamento. Ela é só o sintoma, né? Ela é só o sintoma. Tá com febre, tá vomitando. E aí é exatamente isso que me deixa um pouco bolado, né? Porque, mal comparando aqui, no final, quando tu vai no hospital, tudo é virose. Ou seja, enquanto a gente. Não, é sério. Eu tô na zoeira aqui no meme, mas é sério. Porque, assim, no final das contas, a utilização desse tipo de framework sem ter um conhecimento
técnico por trás, lógico, o cara que inventou o framework pode ter, até porque tem, né? Dentro do North Star Metrics, One That Matters, tipo, você tem lá o conjunto de métricas de suporte que vão te levar a essa análise, mas eu acho que fala-se pouco sobre a parte que é o pilar desse topo da pirâmide, sacou? Que é essa métrica principal, a galera não fala tanto. E aí, esse é o lance, né? Porque no final, se o cara escolhe as métricas de suporte de maneira incorreta, ele se fudeu tal como se ele tivesse escolhido a métrica principal incorretamente, sacou? Ou seja, não é um ou outro, né? Um e outro nesse caso. Você tem que escolher muito bem as métricas de suporte e muito bem aquela métrica principal que vai ser o grande gerador do sintoma que você está tendo, sacou? Senão, você pode acabar sendo enviesado para um cenário onde tudo é o mesmo problema, sacou? Igual a gente vê muita empresa que, não, então o problema é tecnologia e a gente pega sempre esses silos, né? Um time culpa o outro sempre com o mesmo motivo, só que sem conseguir se aprofundar para poder conseguir entender o problema real da situação, assim. Assim, tendo a base, porque todo framework ele nasce de uma base matemática, estatística, então tem que entender qual é o conceito que fica por trás disso, quais são as bases, que às vezes a gente adota frameworks sem entender a base, tipo, igual, sei lá, aí eu vou falar na área que o Luciano é mais ambientada, né? Tipo, a pessoa não sabe JavaScript, mas quer aprender React, né? Tipo, né? Não sei se estou falando, mas assim, tem... É exatamente isso. Por exemplo, o cara vai escolher. E a gente já falou aqui, né, de quão distante as métricas estão uma das outras, mas a gente pode ter variáveis de confusão que vão impactar num viés negativo, né? Então, por exemplo, eu escolhi a minha North Star Metric, que ela é, sei lá, vendas. E aí eu coloco que as minhas métricas de base, elas são métricas muito distantes do que aquele ponteiro vai mexer, entendeu? Então, acho que é um erro que a galera acaba cometendo. Por exemplo, a minha North Star Metric é vendas e as métricas de suporte eu coloquei page view. Foda-se o page view, tá ligado? Acho que é só para poder a gente pegar e aproveitar esse momento que a gente está falando de maneira estatística sobre os assuntos, para poder conseguir criar essa correlação com o que a gente vê de framework no dia a dia, porque a galera pega essa caixa, foi boa. Acho que você pega essa caixa cara, framework é uma caixa de ferramenta que você coloca ali na sua mesa e a galera não tem o senso crítico para poder avaliar como que ela vai utilizar isso, sacou? E aí eu vejo muita galera cometendo esse erro. A gente explicou variância. Pra tu não fugir do assunto aí, Francisco. Agora explica desvio padrão pra gente. Eu expliquei os dois. Mas beleza, eu porque a gente gastou muito. Desvio padrão, simplificando, seria a média da distância que os indicadores, os números, as ocorrências, vamos dizer assim, tem da média. Entendeu? Por exemplo, eu tenho uma média de 100, aí eu vou ter lá 120, 110, 115. Só que a média é 100. Então eu pego 100 e faço essa diferença. Depois pego as médias. Então eu vou ter um valor médio da maioria dos dados, né? Onde é como se fosse uma faixa. É como se fosse uma média das variações? É isso aí, exatamente. Entendeu? É como se, visualmente falando, você vai traçar uma reta da média e você ter uma zona colorida para cima e para baixo disso, né? Você tem um valor que você tem de geralmente 5 reais, 5 pontos acima e abaixo, sabe? Você tem onde isso oscila de forma padronizada, né? E aí o conjunto disso é a variância, entendeu? Como que a gente usa isso ali, o desvio padrão, em uma análise? É exatamente da mesma forma que você tente entender, por exemplo, vou dar se a campanha oscilou 10 reais para cima ou 10 reais para baixo, eu não devo me alarmar porque eu estou dentro do meu desvio padrão. Tá? É previsível que essa campanha tenha um CPC que oscile de R$ 1,90 para R$ 2 ou para R$ 1,80 sem eu ter que mexer na campanha porque, enfim, calma. Aí se
baixou um pouco menos, quer dizer, baixou um pouco menos, baixou um pouco mais, além do desvio, aí você começa a se alarmar com isso, né? Porque, pô, tá saindo da minha previsibilidade estatística, tá? Aplicável, seria isso, entendeu? Já a Pra poder variância. Aí, tirar recapitulando. a dúvida de idiota. Então, quando o William Bonner chega lá e fala que a margem de erro é de 2 ponto tantos por cento, é o desvio padrão, porque é a média da variação entre as pessoas que deram a opção de voto para tal deputado. Ou eu falei merda? Eu não usaria para isso. Porque assim, eu tenho um erro eu tenho um erro da pesquisa, né? Previsível, né? O que o desvio padrão a gente considera para um histórico, né? Eu tenho um histórico, vou avaliar esse histórico. Entendi. E aí, no histórico, eu vou me dar essa referência. Margem de erro e desvio padrão são duas coisas, beleza. Anotado. Anotado. Tá, mas o que recapitulando tudo, vamos lá voltar, já que o Gustavo vai falar, pô, que a gente vai estar alongando aqui nos termos, né? A variância me dá mais previsibilidade. Resumindo, né? Tô pegando um pocket aqui, pô. Variância me dá previsibilidade da campanha, né? Ou do indicador que eu quero, né? Então, se me deixa mais seguro ou não, né? Me dá uma previsibilidade estatística, porque se ele estiver pouca variância, ele está mais estável, ele está mais previsível. O desvio padrão. O desvio padrão me auxilia para ver se o comportamento, as oscilações, elas estão dentro de uma previsão ou não, né? Então, eu tenho mais ou menos uma margem de segurança onde as coisas não acontecem linearmente, né? Eu não vou ter, apesar, aí vou botar um parênteses aqui legal em relação às ferramentas empurram para a gente as médias, né? A gente abre qualquer ferramenta média para cá. Só que a média ela não é um dado estanque, né? Contínuo, tipo, a todo momento está aquela média, né? Tipo, como se você abrisse sempre foi aquele custo CPT. Você tem oscilações. Então, aquelas oscilações, você sabendo o desvio padrão, você estabelece alguma previsibilidade de quando você se alarma ou não. Né? Tipo, saiu, fugiu de tudo que eu tenho feito durante esse tempo. Se for para cima, você acha ok, né? Se for para baixo, quer dizer, depende, né? Se for um CPC acima, você vai se alarmar com um CPC. Mas, enfim, depende da métrica. Mas, geralmente, quando é uma oscilação numa visão sua positiva, você não vai, beleza, melhorou. Mas quando na visão negativa, você vai se alarmar, né? Você vai, não, vamos ter que mexer e tal. Então, porque o que acontece? De repente tem uma oscilação, mas, pô, é previsível. Sexta-feira, final do dia, é normal que as vendas caiam. Assim, não tem nada de surpresa para mim. Isso. Eu acho que eu já falei isso algumas vezes, né? Tanto de horário quanto de dia da semana. Tipo, 8 horas da manhã. Mas nunca vendeu 8 horas da manhã. Não tem nada fora do que eu previ para 8 horas da manhã. Mas é normal que cresça ao decorrer do dia. Então, geralmente, esse desvio padrão, ele vai ter que estar, como é que eu posso dizer, preso a alguma dimensão temporal. Por quê? Isso oscila por hora, por dia, por mês. Né? Então, eu tenho que avaliar que por hora varia de tal a tal. Por dia varia de tal a tal. Porque eu vou ter lá horários de pico e horários de escassez. Então, para isso que eu vou usar. Porque senão, por dia é 1,80 até R$ 2. Mas, poxa, eu tô aqui 5 horas da manhã e não vendi nada. Pô, cara, tipo, não vende. Normalmente 6 da manhã é R$ 0, mas, enfim. Mas eu sou uma empresa de 6 da manhã. Aí tudo bem. Você, nessa tua explicação, já falou de uma coisa que eu acho que essa a gente não precisa explicar. Ela é muito, pra quem tá ouvindo esse podcast, assistindo, ela é meio que acho que não é questão de ser óbvia demais, é algo que é normal, que é a média. Média, porra, todo mundo sabe o que é a média. A questão aqui agora da minha pergunta é, a gente sabe que média, muitas vezes é algo que complica as nossas análises em diversos momentos.
Principalmente quando a gente não isola os outliers dessa média aqui. Como que isso atrapalha as nossas análises e pode gerar decisões erradas da gente de negócio, de campanha, de mídia, de tudo? E ó, viu como é que as coisas estão conectadas? Aí eu vou voltar lá na variância do desvio padrão. Né? Porque a média, ela não é uma métrica de dispersão. Existem, né, as métricas de tendência central e as métricas de dispersão. Que está lá, a variância, né? Isso é introdução à estatística. Então, a média, ela não prevê dispersão. E a dispersão que me dá, ela menor ou maior, que me dá segurança de previsibilidade ou não. Então, a média, ela não considerando dispersão, ela não me traz a segurança de previsibilidade. Então, atrapalha porque eu tomo uma decisão, de repente, num dado que está muito disperso, sendo que o outro, que está menor, pode estar uma média menor, ele está muito mais previsível. Né? Então, é isso que atrapalha. Né? Você tem um cenário que não tem uma segurança estatística porque você está considerando só uma média que vai esconder uma série de problemas. Né? Então, aqui, quando a gente fala de média, o principal problema é a gente assumir que aquilo é o correto, né? É o ideal. Então, a gente fala muito, por exemplo, eu sempre falo isso, que eu acho que a média, quando ela é generalizada, sem ser segmentada, sem ser nichada, sem ser contexto, ela não diz porra nenhuma, né? Então, por exemplo, o ticket médio do meu e-commerce é R$500. Tá. E qual é o seu ticket médio por campanha? Qual é o seu ticket médio por origem? Qual é o seu ticket médio por dispositivo? Qual é o seu ticket médio por região? Isso vai variar você tomar decisão. Porque às vezes o seu ticket médio no Rio de Janeiro é 300. E aí você tá falando pra galera que você dá frete grátis a partir de 500. Você então tá esperando que a galera do Rio de Janeiro faça um aumento do seu ticket médio para garantir essa promoção de frete grátis. Por quê? Porque o do Rio de Janeiro não é R$500. Porque isso, de novo, é média, né? Então, a média aqui, se ela tiver, por exemplo, São Paulo puxando para cima e o Rio representar pouco, a média vai ser baseada em que é maior, basicamente. Esse maior vai puxar para cima. Então, se você não quebrar isso por nicho, você não quebrar isso por segmento, contexto, já era. O Rio de Janeiro vai puxar para baixo. Então, se você não quebrar isso por segmento, nicho, contexto, a chance de você assumir coisas que não são 100% verdade e na hora você se fuder é absurdo, né? Agora, existe um lugar, Luciano, que eu conheço, que a média das pessoas que estuda nele tem um nível de conhecimento de analytics antes desse lugar e depois. Então, a média da galera que não estuda é bem baixa, assim, a média para baixo de conhecimento. Aí, quando a pessoa estuda, a média de conhecimento vai lá pro teto, tá ligado? Você conhece esse lugar, Luciano? Conheço, Métricas Boss Prime, mais de 25 treinamentos para você poder conseguir melhorar sobre tudo isso que a gente fala aqui no podcast há 10 anos. Então, a gente vai conversar aqui de maneira superficial sobre diversos assuntos. Mas se você quiser se aprofundar, é só você ir no link da descrição e garantir esse seu mimo, esse seu afago, um carinho que o Gustavo deixou lá no link para você. Inclusive tem o quê? Comunidade. Que todo mundo debate. Eu sei, inclusive, que tem um cara que tá aqui com a gente, Luciano, que tem acesso à plataforma, mas na comunidade, ó, ele tá demorando uns 70 anos pra entrar. Já tem falei uma galera 20 vezes com ele. 20 vezes, ó, ele já se assumiu já, ó. Falei pra ele estar na comunidade 20 vezes já. Quando ele entrar lá, a galera vai ficar enchendo o saco pra poder trocar ideia sobre estatística. E é isso aí. Tá com medo? Sacanagem. Então, tá com medinho? Corre no espaço que você tá vendo na tela ou na descrição e garanta seu mimo, seu afago. Sabe qual é a grande questão que tem nesse link que você tá vendo? É que o ticket médio hoje é 997. Será que você vai pagar isso? Depende, porque a média das pessoas que vêm pelo podcast é diferente. Olha só, hein? O médio da Origem Media Spotify, ele é diferente. É outro. Basta você descobrir. Vem pro Prime. É o ticket médio do... É enviesado pelo... Quem quer rir tem que fazer rir. Então, tu escutou esse ads, esse anúncio, você vai tomar agora
vai ganhar o benefício de ter escutado Isso o aí. Ed clicando no anúncio. Isso aí. E aí eu vou falar um negócio que vocês podem cortar na gravação aí, se for o caso, né? Mas aí pode fazer um material de vieses lá, né? Pô, Será? aí, ó. Ó, você Será? vai pra gravação, porra, vai tirar da gravação nada. Porque agora quem vai ter que fazer a porra do material é você. Eu e o Gustavo a gente adora. Agora você vai ter que ter duas tarefas: entrar na comunidade e montar o Ô, material. Luciano, Quem fudeu foi só você, que aí pô. tem um problema, né? É que tem umas 2 semanas que eu falei pra ele fazer esse material já e me apresentar pra gente marcar a data de gravação. Olha só, hein? Mas agora, sabe o que ele se ferrou? É que E a eu pressão Já tenho. tá agora vai gravado. ser... Eu, Exatamente. Agora já era. pior que eu tenho, cara. Pior que eu tenho. Ó, fiz até, Aí, ó, ó. pior que eu tenho é Fazendo ótimo. né? Fazendo um publi aqui. Eu fiz uma série agora de neuromarketing em dashboards usando vieses. Ó, Aí. Fala Eu dele. sei, uma teve série até um cara que comentou lá também. É. Vai agora vai ter que gravar Doidão. curso de vieses, tá fudido. Você que é o curso do Bruno, comenta aqui que ele tá fudido agora. Tá fudido. E quando ele aparecer lá no Se canal chegar a. de apresentações, eu vou fazer questão de mandar o link desse podcast com todas as promessas que ele fez. Tá fudido. Tá Ó, fudido. e se tiver 2.000 likes, vamos. Vamos voltar a falar de vieses aqui. Eu vou trazer, então, um que eu acho que pouca gente conhece e é legal a gente entender e desenvolver sobre, que é o paradoxo de Simpson. O paradoxo de Simpson, basicamente, ele diz que uma tendência ou resultado que está presente quando os dados são colocados em grupos se inverte ou desaparece quando os dados são combinados. Ou seja, Bruno Francesco e Luciano Fialho, o mesmo conjunto de dados pode mostrar tendências opostas, dependendo de como está agrupado. E assim é raro, como diria o Luciano, mas acontece sempre. Bruno Francesco, você pode contextualizar para a gente um pouco mais o que é o paradoxo de Simpson e como que isso prejudica as análises da galera e como eles podem evitar, porque eu tenho certeza que o nego achava que Simpson era só o Homer, o Bart, a Maggie e a Marge e a Lisa. Pois não é. Não é uma coisa que tem a ver com o Homer, né? Que o Homer, né? Fazer você errado. Mas você vê os dados em conjunto e tomar uma decisão. Por exemplo, as vendas estão caindo, mas só que tem um determinado segmento que está crescendo. E aí você se desespera e mexe em tudo, né? Mexe em tudo, enfim. Mexe. E o certo é você segmentar para entender em que momento, em que grupo ou que categoria está acontecendo esse problema para você agir de fato aonde está tendo o problema. E aí o que acontece, por exemplo, é uma campanha, as campanhas estão ruins, né, em mídia, a gente está com indicador, mas só que a gente tem, resumir o cenário para ficar mais fácil para a gente. Tem uma campanha A e uma campanha B. No conjunto está indo mal, mas se eu pegar só a campanha B, ela está indo bem. Mas como a campanha A ela é maior, vamos dizer assim, do que B, e juntando você tem uma visão diferente, né? Ela tendencia a visão geral de uma forma negativa, você acaba cortando a mídia inteira. Então você fez mal, né? Isso que impacta. Resumidamente, não tem muito a incrementar sobre a sua explicação, Gustavo, mas é basicamente isso. É você segmentar as coisas para poder ver exatamente onde está o problema, né? Porque a gente vai ter dezenas de mídias, dezenas de campanhas, dezenas de categorias de produtos, né? Quem trabalha com varejo, né, sabe que não é uma campanha, a gente não tem uma, né? A gente não tem um grupo de anúncio. A gente tem eu trabalhei com contas que no total eu chegava a operar no mês com 500, sabe? Com agência e tudo mais. Então, assim, não é só porque você tem categorias. É isso, acho que é o principal ponto aqui. Você analisar todos os dados sem ter pergunta, contexto, é onde a gente está falando que é um problema. Já falou isso um pouquinho sobre média, falou agora no paradoxo de Simpson.
É isso. Aí você tem que ter a pergunta para segmentar esses dados estarem num conjunto baseado naquele segmento daquela pergunta que você quer responder. E é esse ponto que vai te ajudar a entender e te nortear melhor naquilo que você quer seguir. E olha como é que as coisas se conectam. Voltando com a conexão, né? Aí no paradoxo de Simpson, né, você está analisando o quê? A média, a variância de um grupo, né? Então você conecta novamente as coisas que a gente falou lá no início, né? A gente vai ter um conjunto de dados que a gente pegou, a média desse conjunto de dados está negativa, tá, sabe? Tipo, tá ruim pra gente, mas se você separar, a média vai estar melhor. Mas a variância, então assim, sempre tem essas conexões, essas idas e voltas, vamos dizer assim, com relação à utilização de métricas, raciocínios estatísticos e conceitos, né? Que a gente tem que ter uma prática de separar os dados, né? Segmentar, até para poder direcionar, né? Esse é um problema do setor de eletrodomésticos. Esse é um problema do setor de telefones, né? É isso. A ideia desse podcast aqui é essa, né, Luciano? É talvez ter um letramento em estatística para marketing básica aqui para galera. A galera pelo menos entender esses vieses, é justamente isso. É entender esses vieses que atrapalham as análises da galera, que a galera nem sabe que atrapalha a análise. E agora está entendendo melhor sobre, contextualizando melhor, entendendo as aplicações disso no dia a dia para sair daqui melhor. Ou seja, quem não está ouvindo isso é maluco. Boa? É isso aí, ó. Eu vou dizer, eu disse do paradoxo de Simpson, mas eu ouso dizer que a frase que se encaixa melhor não é raro, mas acontece sempre, o viés que se enquadra melhor não é raro, mas acontece sempre, é esse que eu vou mencionar aqui agora, que é o viés de sobrevivência. Eu vou falar a verdade que para mim, meu irmão, isso aqui é o que mais acontece no mercado de marketing digital como um todo. Basicamente, o que é esse viés de sobrevivência, né? É a galera focar só no positivo, ou seja, né, no final das contas, só no que deu certo e não entender e contextualizando o que deu errado. Ou o oposto, né? Só foca no errado e não olha o positivo. Isso eu vejo acontecer pra cacete, a galera focando só no que deu merda e não no que deu positivo. Ou seja, pensando e olhando ali por que deu certo pra aprender com isso. Não, ela só foca no porquê que deu errado pra evoluir, mas não no que deu certo para aprender com isso. Isso, para mim, acho que é a coisa que mais acontece. A gente, quando cria reuniões, dashboards, relatórios, a gente sempre justifica por que aquilo foi ruim e não por que aquilo foi bom. Francesco, contextualiza um pouco pra gente aí o que é esse viés e como a galera deve evitar, porque eu acredito que isso aqui é 99% dos casos presentes em qualquer mesa de marketing. Legal, legal. Não. E tem um negócio legal, que é legal resgatar, que é a questão da história desse viés, que você botar no Google vai ter sempre a visão do avião, né? Com vários buracos de bala na guerra. E eles viam com buracos, mas eles chegavam. Então, por que surgiu isso, né? Eles chegavam, voltavam para a base. E aí o pessoal olhando esses aviões fala, a gente tem que tapar aqui, aqui, aqui. Só que aí alguém, né, falou, mas espera aí, eu tapando aqui, esses aviões chegaram. Eu quero saber aonde tem buraco que faz o avião não chegar, porque aqui eu não preciso tapar, porque aqui eles chegam, conseguem chegar. Na verdade é o contrário. É onde eu preciso reforçar, onde não aconteceu esse problema. Então, quais são os aviões? Eu queria ver os aviões que caíram, né? Porque é exatamente ali que eu preciso reforçar. Então, essa mesma lógica, né? Porque a gente olhar no cliente, né, que tem fidelidade, é uma coisa. E o que sai, por que ele sai? Né? Essa que é a questão, né? Por que ele vai embora? Então, a gente tem que olhar sempre os dois lados, né? Sempre que você falou, né? Não só o negativo, mas também não só o positivo. Mas tem que entender, tem que determinar um objetivo, né? E aí, não, eu tenho que reter mais. Então, eu tenho que ver os motivos que eu acabo retendo o positivo e os motivos que eu acabo não retendo o negativo e se isso se conversa, né? Porque
Pode ser o viés? O cara que está comigo lá, comprando direto na minha loja, ele pode dar uma justificativa, sei lá, qualquer, gosta do ar-condicionado da loja, enfim, sei lá. E aí o outro vai falar, aí o que não vai, né? Aí a gente faz uma comunicação, venham para a loja que tem ar-condicionado. Só que o que não está fiel, o atendimento é ruim. E aí fico, pô, não era isso. Não era o ar-condicionado, era o atendimento que não está aprendendo aquela galera ali. Então, você tem que ouvir os dois lados. Então, essa questão é importante você olhar os dois lados e comparar, porque quando você quer reter, você quer o máximo de pessoas possível. Então, não só o cara que está, o cliente, né, que está com você na sua loja, ele não está te dando a visão toda, entendeu? E nem o cara que saiu. Então, você faz a manutenção do que dá certo. Então, você tem uma questão eu faço a manutenção do que dá certo e melhoro o que tá faltando para eu atingir mais pessoas. E aí, outro dia eu estava conversando com o Luciano, e aí, fazendo a expo do Luciano e tudo mais. Que porra que esse maluco vai falar, mano? Que a gente, por exemplo, na criação de conteúdo, a gente fica, a gente amplia, a gente faz uma abordagem muito técnica, né? Cada um na sua área, né? Vamos dizer assim. E a gente faz o que? A gente amplia isso um pouco mais, ou toma um pouco mais de assuntos mais genéricos, ou vai para assuntos mais técnicos, né? E aí você tem esse dilema, mas quem te segue quer ver os assuntos mais técnicos, né? Então a gente entra nesse dilema, né? É o viés Mas eu aqui, quero né? Da sobrevivência. Aí eu né? produzo Então, conteúdo técnico para quem me segue, que é isso, ou eu amplio isso para pegar quem não me segue, né? Eu olho o copo é, vazio ou copo cheio, né? exato, exato. Mas enfim, E tranquilo, é uma Luciano, que eu decisão que falei, você não tem que falei nada tomar. demais. É uma decisão que você tem que tomar. E aí, dentro da sua estratégia, talvez seja o ponto de você conseguir, pô, cara, esse post essa semana eu quero trazer mais gente. Esse daqui, foda-se, eu quero falar pro público que eu já tenho, para poder fazer a manutenção disso. Então, são decisões que você vai tomar, não tem o que fazer, são escolhas, né? Não tem Eu jeito. vou falar aqui, por exemplo, que eu tava É. conversando com o Luciano outro dia, o exposed dele aqui também. Gustavo Tô vai ser zoando, já foda. ficou Opa, Gustavo vai ser foda. Tô zoando. ficou tenso, ficou tenso. Mas é isso, né? O viés da sobrevivência, muitas vezes é isso. É o que você falou, acho que é um exemplo claro, né? As pessoas falam do meu site que elas compram no meu site porque tem frete grátis. Boa. Só que eu não tô analisando que um monte de gente deixa de comprar porque demora pra entregar. Então eu vou lá e pego aquela informação de frete grátis e falo, vou fazer anúncio de frete grátis. Só que eu não tô vendo que tem muita gente que reclama, que assim, na realidade quem gosta do frete grátis é a região Nordeste. Porque na verdade o frete lá é caro, mas a região Sudeste, que recebe do Mercado Livre, Amazon da vida é muito rápido, tá cagando pro frete grátis porque ele quer rapidez. Então aí eu tenho que segmentar mais uma vez isso e olhar os dois pontos. O ponto do porquê que as pessoas compram e porquê que não compram, né? São dois pontos sempre aqui. Nunca olhar e exacerbar só coisa ruim e positiva. Acho que é isso, é o meio termo nesse caso aqui, né? Então isso é importante. Só que tem um outro ponto aqui, em cima disso que a gente está discutindo, dos vieses, que eu acho importante. Tipo assim, a pergunta relevantíssima aqui na minha visão é: quanto mais dados, melhor? De fato, tipo, ter mais dados é algo que ajuda no dia a dia a evitar essas decisões assim baseadas em pouca amostragem? Como é que a gente pode dizer aqui então, senhor Bruno Francisco, sobre algo chamado a lei dos grandes números? Como que isso pode ajudar no dia a Caralho, dia a a gente não tá falando que termos essa porra alguém. é 48 leis do poder? Que porra é essa? É... Eu quero saber como é que a lei dos grandes números pode ajudar no dia a dia a não termos alguém mandando pausar até saber antes de ter algum tipo de resultado. Nossa, aquilo que eu falei no início, né? Quando a gente pesquisa mais, a gente sabe que a gente tem que aprender mais.
E essa lei dos números é de Bernoulli, que é do século XVIII, XVII, XVIII, enfim, muito tempo atrás. E você quando você tem mais números, você tende a ter uma estabilidade com relação ao que está acontecendo no universo como um todo. Só que tem outros poréns aí, né? Aí eu vou tentar trazer para o contexto de hoje e para os métodos estatísticos para tentar dar uma riqueza maior. Vou tentar ser mais também, tá, Luciano? Vou tentar tentar ser mais legível. Mas o que acontece se você sabe o universo, fica mais fácil. Você tem um cálculo, você tem calculadoras da amostra ideal, porque tem muito a ver com a amostra. Então, a primeira coisa que você tem a ver com relação... Eu vou direto para a resposta final, eu vou voltar, tá? O teste eu vou pausar quando? Você atingiu a amostra mínima? Que o cálculo de amostra fez? Atingi. Então, eu tenho algum problema, né? Eu posso dizer que meu teste ele foi inconsistente. Eu não tenho as amostras, né? Ou as duas coisas, né? Que eu quero comparar. E aí, a comparação ela pode acontecer tanto de forma paralela num teste, quanto temporal, né? Eu corto uma parte e outra, temporalmente falando, né? A partir disso aqui, eu tenho que estabelecer uma diferença. E ele acaba não tendo consistência estatística, ou seja, olha, eu não declarei nenhuma diferença entre as duas amostras e não tenho campeão. Pode acontecer. E aí tem a questão da amostra quando o universo é conhecido. Mas o universo não é conhecido. Também tem um cálculo para o universo não conhecido. Mas, entrando com relação à atualidade, a gente não faz isso porque a gente tem hoje as ferramentas, a gente não faz isso na mão. A não ser que a gente desenvolva uma solução. O que acontece é que hoje a gente utiliza estratégias bayesianas e quando a gente compara diferentes versões, cada versão vai ter um montante que eu vou achar significante, mas principalmente eu tenho que dizer assim, olha, o quanto estatisticamente eu posso considerar que uma versão está distante da outra a ponto de ser que essa é campeã, apesar de o número estar maior, né? Eu preciso ter como é que eu posso dizer? Uma referência estatística para dizer que aquele número, mesmo maior ou menor, ele ainda não é estatisticamente confiável. Por quê? Olha como é que as coisas se conectam, a gente precisa estudar. Porque tem uma variância grande. Tá? Então, eu voltei lá para o nosso início. Então, esses conceitos eles se conectam, né? E aí, o próprio algoritmo da ferramenta de teste, ele vai protelando esse resultado. Tipo, olha, eu vou precisar de mais tantos dias. Aí, mas se aparece lá 152 dias para o teste, cara, que a ferramenta, algumas avisam, né? Cara, então eu não tenho consistência, vamos trocar, vamos abandonar isso. Mas também tem que pensar que a gente tem ciclos, né? E a gente pode calcular esses ciclos em semanas. Eu tenho segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Aí eu posso considerar 7 dias e 14 dias como uma meta minha de fazer com que esse teste passe por 2 ciclos semanais para estabelecer se de fato ele está funcionando ou não. Mas qual é o checklist que eu preciso fazer? Porque aí no mínimo ele vai ter a base de comparação banana com banana, né? Porque os dois ciclos são idênticos e você vai conseguir comparar os dois em determinados momentos. Mas ainda assim é foda, porque ainda tem o período do ano que faz com que existam também esse tipo de... Lógico, todo teste não vai durar um ano, né? Mas isso implica também. Exato. Não, exato. Mas aí que tá, Luciano. Não existe uma técnica só, existe mais de uma. Por isso que a gente tem ferramentas diferentes. Então, vai ter o cara que vai usar um método frequentista, onde ele vai ter um ambiente de controle. Quando eu falo frequentista, é estatística clássica, onde a gente tem hipótese. E aí, então, percebe, sabe o que? Frequentista e Bayesiano é a guerra do estatístico, né?
e tu percebe o carinho que ele fala do frequentista. Frequentista, né? Ele fala. Não tem, não, que isso. Ele foi falar do Não tem, Bayesiano, não, né? que isso. Tem uma galera Tá até que sorrindo, usa Bayesiano. Tô zoando. Não, eu gosto dos dois, eu gosto dos dois. É porque uma coisa, outra coisa não tem nada a ver. Sinceramente, não. Como é que eu posso dizer? Não tem. Cada ferramenta é utilizada por um contexto, senão tudo que a gente estaria falando porque geralmente em ambientes controlados, vamos dizer assim, e com menos ansiedade, vou colocar com experiência, eu vou usar o frequentista. Com ambientes ansiosos e com pouca previsibilidade, eu vou usar o Bayesiano. Então, não quer você dizer tá que você dizendo não possa. pra todo mundo que faz teste AB cagar pro frequentista e usar Bayesiano, porque todo mundo que faz teste AB sofre pela ansiedade de quem não tem nada a ver com o teste, mas que quer ver o resultado todo dia e mandar pausar. É isso. Tua didática aqui pro nosso corte do podcast é isso. Eu estou resumindo. Ah, não foge não, compadre. Eu estou resumindo porque, assim, não é uma regra, assim, mas tende-se a pensar que eu sabendo o universo, né, eu tendo um tempo previsível e tal, eu consigo ter mais controle e usar o frequentista porque eu trabalho com uma hipótese, né? Uhum. E aí tem aquelas polêmicas de p-valor e tudo mais, eu aceito a hipótese nula ou não aceito. Eu acho muito bom essas polêmicas de p-valor. Vai se fuder. A polêmica é nerdola, né? A polêmica é nerdola, né? É muito bom. Enquanto no Bayesiano você pode trabalhar no sentido, olha, eu tenho uma conversão de 2%. Eu quero chegar a 2,5%. Aí o teste rodando, ele vai me dizer, eu tenho que dizer qual é a confiança que eu quero ter, eu vou traduzir assim, tá? Eu quero ter uma confiança de 80% de que aquele número maior eu possa acreditar. Então ele vai... Bruno, faz só um favor, já na tua explicação, a gente tá falando da lei dos grandes números e tal, você tá explicando bem. Eu já queria jogar aqui, dentro disso, o que é relevância estatística e como que a galera pode aplicar isso no dia a dia. Porque isso se conecta a tudo que você tá falando, sacou? Então, dentro disso, o que é relevância estatística? Que eu posso chegar e falar assim, vou pausar meu teste, por exemplo. Sim. A relevância estatística é exatamente esses, vamos dizer assim, esses indicadores do teste, né? Por exemplo, se eu usar um método Bayesiano, a probabilidade da versão B ser melhor é de 93%. Se eu estabeleci que a minha fronteira de confirmação, vou chamar assim, meu limiar, meu limite é 90 e ele passou para 93, quer dizer que, pô, beleza, eu aceito. Mas eu posso ser menos exigente e falar 80%. E aí, ele trabalha com probabilidade, né? Então, eu tenho uma probabilidade de 80%, vou assumir. Quanto menor essa probabilidade, menos tempo, menos exigência estatística eu vou ter. Então, você afrouxa ou aperta um pouco mais. É interessante, desculpa te cortar, é só porque esse assumir, ele vem com o peso de que você está assumindo um risco, sacou? De diminuir a confiabilidade estatística para aquele método que você tem aplicado. Porque, assim, é muito importante mostrar os prós e os contras, né? Então, beleza, a gente tem aqui agora um mecanismo que vai permitir com que a gente pause o teste antes, mas isso implica que a gente vai assumir um período que ainda não está estável essa variância, ou seja, a gente está assumindo o risco de que a gente exemplificou lá no início, de a versão tal é a versão que ganhou, mas ainda tem uma variância ainda que não está estabilizada se ela tivesse com a confiabilidade estatística pré-definida como a mínima, né? Exato. A gente precisa estabelecer isso. Aí, por exemplo, vou assumir que é 70% de probabilidade de que tá certo isso? Vamos embora, mete bronca. Porque a gente tende a achar que é garantia, né? Mas não é garantia. Esse que é o ponto, né? Na cabeça da galera, a galera olha e fala assim, porra, 70% de chance de dar certo? Porra, mas aí já diria o quê? A música que o Lucian se amarra, de Wesley Safadão. 99% alguma coisa, mas 1% vagabundo.
Cara, e é muito interessante porque, tipo assim, é muito importante a gente definir que o teste e as metodologias que a gente vai utilizar, nada é exato, beleza? Mas Por eles isso que nos essa área dão. de exatas é uma mentira. E por isso que a de humanas também porque a de exatas é uma mentira porque não é nada exato, e a de humanas é uma mentira porque ela A diz do que você não humano. vai precisar de números e você vai precisar de números pra caralho hoje em dia, né, quando você vai trabalhar com digital, sacou? Músico, tô aqui falando com vocês de música, né? É isso. Mas assim, a vida é assim, não é linear, né, gente? A A gente tem vida é lá. assim. Não é linear, né? Tipo, né, colégio, não sei o que, já fez, né? Enfim, voltando, né, um pouquinho para o assunto aqui do. Tem sempre um toque de humano, né? Porque nas exatas você usa técnicas, né, de exatas e cálculo e tudo bem, mas tem a parte humana de decidir qual método você quer aplicar. Porque você pode fazer um teste A/B com N técnicas. E todas elas vão ter seus pontos fortes e seus pontos fracos. Teria que fazer uma tabela, uma cartilha. Ó, isso aqui, blá, blá, blá. Isso aqui não vai me perguntar também, que eu não vou saber cada um dos pontos, porque uma é boa. A questão, assim, resumidamente, que eu falei é que o frequentista ele vai usar muito para ambientes controlados, geralmente usado em questões médicas. Lógico, tem pessoas que aplicam marketing, claro que tem, porque existem outras formas de você, como é que eu vou dizer, cobrir certas falhas, ou melhor, não vou dizer falhas, que tem algumas inconsistências ou ocorrências que aquele método não vai cobrir com eficiência, né? E vai ter os bayesianos que vão trabalhar com probabilidade. Então, a grosso modo, a resposta geralmente é do frequentista, né? Meu p-valor é baixo, e aí eu rejeito a hipótese nula. Minha probabilidade é acima do que eu coloquei, eu vou aceitar, porque, enfim, 90 para mim é bom, né? Então, geralmente, você tem essas referências, um trabalha com probabilidade, outro trabalha dentro do acaso, dentro de uma distribuição de dados, onde se ele tiver dentro de uma zona, que geralmente 5% é uma, vamos dizer assim, é uma conferência, né? Você aceita ou rejeita a hipótese nula, entendeu? Então, geralmente você sei lá, um p-valor de 0,048. Eu rejeito. E aí tem umas brincadeiras assim, né? 0,049, 0,05. Aí mudou 1%, aceito. Tipo, aí o pessoal bota uma torcida assim, de meme, sabe? Que é um Cara, negócio piada de muito. estatística é muito bom, né, cara? Foda, né? Agora eu vou aceitar, agora eu vou rejeitar. Pra gente resumir aqui, Então, então, quando a gente tá falando daquela lei dos grandes números, a gente tá falando que, cara, eu preciso ter um volume de dados, de números ali, que me auxiliem a entender que essa decisão é melhor. E quando a gente fala de relevância estatística, é eu definir, por exemplo, no meu experimento, no meu teste AB, que eu vou, se atingir 80% de chance dessa do padrão ou da variância A for melhor, eu vou dizer que eu termino o meu teste. Mediante A, eu ter atingido pelo menos tantas pessoas. isso. Mas aí, e aí com as ferramentas hoje, quando eu tenho um objetivo, né, de alcance e tudo mais, ele vai recalculando. Preciso de mais tantos dias, tantos dias. Aí você vai ver, né, se a amostra mínima foi alcançada, se você conhecer o universo e tudo mais, ou você vai ver se tem alguma inconsistência em relação ao teste, né? Porque se prolonga demais e passa do prazo que você estipulou, beleza. O que o teste está me dizendo que não está funcionando é que não há algum dado que fale que uma versão é melhor que a outra. Então, o meu teste está inconsistente. Ele pode ter menos entrega, ele pode
a versão realmente é muito parecida com a outra, ou a eficiência de uma versão para outra é muito semelhante. Ou, por exemplo, a média de page views que ele estimou lá, igual o Optimize fazia, para significância estatística lá, para relevância, era de. Ele supôs, baseado nos dados do Google Analytics, que a gente ia ter 100 mil visitas por dia, e não teve 100 mil visitas por dia. Então ele vai te pedir um pouco mais de tempo para poder conseguir garantir. E eu acho que é muito maneiro que você falou sobre o lance de se conectar, porque no final o teste AB em cima do objetivo, ele vai ser dado pela estabilidade dessa variância, né? Então, enquanto dentro da variável B eu tenho uma estabilidade da quantidade de pessoas que entram aqui e executam um determinado comportamento, na variável A eu não estou tendo isso. Então, é bonito, né? Tipo, é o conceito meio que desencadeado. A estatística é tipo aquela boneca russa. Tu vai tirando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu vê que o ponto de partida é lá dentro, sacou? E eu acho que é isso que é maneiro, assim. Distancia um pouco as pessoas, né? Porque inevitavelmente a gente tem que meio que ter uma base muito sólida. A gente sabe que brasileiro e marketing digital não gostam de ter uma base sólida de porra nenhuma, né? Os caras querem só tipo hack. Ele quer copiar algo que alguém fez e deu certo, e não se aprofundar. E aí a gente vê quem é gente grande e quem ainda é criança, sacou? E a gente pode criar a nossa própria, se a gente tiver essas bases, a gente cria os nossos próprios hacks, ou na verdade a gente não se prende hack nenhum porque a gente tem as bases, entendeu? Porque a fórmula, ela só funciona num cenário, né, específico. Se muda um pouco daquilo ali, a fórmula já não é exatamente a mesma e você, às vezes, entra naquela questão de você está fazendo a fórmula errado. Mas só que a coisa mudou, né? Então, essa base estatística é importante, por isso que eu procurei essa base estatística, né? Cara, de coração, assim, a gente cria uma certa aversão a números, né, no início ali, por causa dessas questões de... Né, tudo que é novo, a gente cria uma resistência, né? E muito do quem está assistindo e quer começar a estudar, eu aconselho a tirar essa resistência e aceitar certos conceitos, porque no final das contas a gente só precisa aceitar algumas coisas para a gente entender, porque a gente vai observar que é muito útil e são conceitos que são base, né, da estatística, e que a gente vai estar dentro de uma série de coisas. Você vai entender seu teste AB melhor, você vai entender por que você vai pausar ou não vai pausar, e você vai ter mais segurança para falar, não, vou pausar sim. E pronto, porque eu sei por quê. E não vai ficar naquela questão de, mas não estou entendendo, está errado. Está errado aqui esse teste, está configurado errado. Que geralmente a gente não fala está errado, né? A gente fala, está errado. É igual aquele negócio, Gustavo, que a gente fala muito, né? Você fala muito também, o número quando não mostra, que é o viés de confirmação, né? Não mostra o que eu quero, né? Ele está errado. Ele está errado? Está errado. Então, ele está errado. Então, cara, é só se aprofundar um pouquinho mais daquilo ali, entender. Aí você vai ficar muito mais seguro em tomar uma decisão, em saber que o teste não está tendo consistência, porque realmente as versões elas não estão se distanciando. Aí esse tempo que eu falei, 7 dias, 14 dias, é porque é um ciclo. Por que o MMM é em semanas? Porque é um ciclo não tão grande quanto o mês, mas não tão curto quanto o dia, e você consegue ter sazonalidades e tendências numa granularidade aceitável. Mas não tem, às vezes, um cálculo. É uma semana porque eu fiz uma fórmula que aí ele determina que é 7 dias. Às vezes, há conceitos, há intervenções de pensamento humano, vamos dizer assim, que acabam encontrando bases estatísticas que a gente utiliza. Isso se vale para método, isso se vale para fórmulas, isso se vale para como pausar e não pausar, entendeu? Porque, por exemplo, você está rodando um mês, está rodando um teste, ele já está passando de 14 dias, eu precisava de 14 dias, mas o teste pediu mais 10 dias. Eu posso esperar mais esses 10 dias? Aí, sim ou não? Não posso. Eu não quero. Mas você vai entender que, eu rodei 14 dias e ele não apresentou uma diferença clara, estatisticamente falando, que aquela mudança eu devo mantê-la. Tá,
Então, não vou ter tempo, eu vou manter a que tá, já que eu não tenho uma diferença, eu vou manter o que tá. Não, eu quero insistir. Tá. E outra coisa que acontece muito no teste, a pessoa configura o teste para vendas, mas depois quer ver por carrinho. Tipo, o teste não era para venda? Por que você quer ver o Escolhe carrinho? errado pra caralho. Isso não é raro, nem acontece sempre. Isso aí é de hora em hora, igual SBT informa a telecena. Não, aí vem aquele papo assim, do sempre saber. Tem uma possibilidade de você fazer um teste com múltiplos indicadores finais, aí um método variáveis finais, assim, né? De variáveis de resposta. Que aí você faz tipo uma escadinha vamos dizer assim, de aprovação, passou no teste de aprovações, vamos dizer assim, probabilidade do jeito que eu quero, e aí eu faço um mix daquilo ali. Mas só que, estatisticamente falando, é tão confuso, apesar de ter um método, que o correto é você estar o mais perto possível da métrica que você quer ter sucesso e fazer o teste sobre isso. Porque não adianta nada você mudar o menu e querer melhorar a venda, porque a distância do menu para a venda é desse tamanho. A questão é você botar uma métrica mais próxima, né? Por exemplo, mudei a página do produto e aí eu vou botar no carrinho. Quanto mais próximo, mais o teste vai ter o seu efeito ou a sua causalidade garantida, né? Porque eu estou ali na ação, eu estou querendo que a pessoa coloque no carrinho. Então, é meio que isso, sabe? Enfim, resumindo, não tentando falar muito, mas resumidamente é esse tipo de teste. Eu acho que você falou bem e acho que a pergunta final desse podcast se conecta a tudo que a gente trouxe. Que é, você mesmo mencionou, e a gente sempre fala aqui, que quando os dados eles são inconvenientes à opinião da pessoa, ela tende a questionar basicamente a veracidade da informação. Agora, se o dado é conveniente, a pessoa ela acredita sem questionar nada. Foda-se. E, cara, a gente caçando um pouquinho aqui, Francisco, a gente viu que um estudo da faculdade, né, da Universidade de Stanford, mostrou que as pessoas tendem a aceitar informações que confirmam suas crenças e ignorar as que contradizem a opinião delas. Ou seja, o que a gente sempre fala aqui foi agora cientificamente comprovado. A pergunta final desse podcast é, cara, como que isso afeta as análises de marketing e performance e como as analíticas e analíticos de plantão que estão ouvindo a gente podem conviver no dia a dia com esta merda acontecendo? Resposta curta: terapia. Terapia não tem jeito, porque é um viés de cognição humana também, né, cara? É muito difícil. Eu vou te dar um caso, assim, a gente usando paradoxo de Simpson e tudo, né? A gente acaba dividindo os dados e tal, e a pessoa se apega. Por exemplo, uma vez eu dividi em 4 grupos, sabe? Eu clusterizei em 4 grupos uma análise. E dos 4, um performou um pouco a menos, tá? Tipo 5%, uma coisa menor. Os outros subiram 200%, 100%, 150%, os outros 3, né? Cada um. Eu tive um tamanho muito maior. E no outro. Aí a pessoa se apegou àquele grupo que foi menor, sabe? Então, assim, isso é Mas por que ruim, esse caiu porque 5%, né? Muito bom. e fica aquele negócio. Então, assim, é um desafio, porque a pessoa quer se apegar, né, ao que é ruim, tem uma falsa sensação de controle, enfim, não tem. Eu realmente queria ter. O que você pode ter de conselho é exatamente o que poderia ter para qualquer coisa.
tentar montar seu storytelling da melhor forma possível, entender quais são, né, saber antecipadamente, né, do que aquela pessoa que eu quero apresentar tem de viés, para eu poder construir, né, minha argumentação em cima daquilo, né? E não tem teste cego, randomização que dê jeito no viés de confirmação. O que a gente precisa é tudo o que a gente falou lá atrás, né? Para não pensar em causalidade, que está atrelada também ao viés de confirmação, né? Você se prende a uma determinada métrica, acha que é a causa, porque por trás tem um viés de confirmação. Então, levar aqui para aquele indicador mexer, quais outros, né? Aí você consegue tentar tirar um pouco dessa visão mais engessada, mas, isso aqui mudou, eu sei que você... Não vou falar isso, mas eu sei que o Luciano é muito apegado a essa métrica aqui, mas, Luciano, para essa métrica aqui, essa e essa influenciam. Então, não foi essa métrica aqui, sabe? Tentar fazer um storytelling no que eu tente quebrar esse viés que a minha audiência tanto se apega, né? É a única forma, assim, que eu vejo para tentar quebrar esse problema fora a terapia. Porque você precisa ter argumentação. É terrível, você precisa ter argumentação, porque, de novo, é uma coisa do humano. Eu não tenho matemática que faça a pessoa tirar. Então, eu preciso dar outros elementos ali e montar um storytelling para mostrar, olha, isso aqui precisa disso, disso e disso. Se você tiver um histórico, melhor ainda, olha, sei lá, quando você falou que estava bom, não sei o quê, isso aqui estava ruim, mesmo assim estava bom. Então, quer dizer, esse cara não funciona do jeito que você está pensando, né? Mas não assim como eu estou falando claramente, indiretamente, né? Contando, porque tem aquela questão da resistência, né? Se você ataca direto, não, olha, já está assim um alerta, não, ele está me contrariando aqui. Então, então você destrincha, vamos dizer assim, pensando aqui em duas dicas, né? Historicamente, essa métrica realmente tem peso? Não tem, tal, eu tenho isso aqui. E essa métrica é impactada por quais outras métricas? Essa é a ciência. Bom, você pode levar essas duas coisas e fazer um storytelling em cima disso, ó. Aí se a pessoa ainda... Matemática nenhuma é a prova de idiota e de imbecil, pô. O Francesco não quer falar, mas eu falo, pô. Tipo assim, se o cara for um idiota, você tá trazendo os dados. Cara, é foda, porque, tipo assim, tem algumas máximas dentro de empresas que acho que tem que ser, né, lógico, com um pouco de calma, todo mundo tem boleto para pagar, mas tem que ser elucidadas, né? Tipo, cara, o teu chefe ele vai ser um idiota hoje, amanhã e sempre, com matemática ou sem matemática. Se você está num ambiente onde você precisa ter que ficar dando todas essas voltas, cara, talvez aquele ambiente não está, ou você você decide, né? Ou você vai ser o cara que vai desbravar aquilo e vai gastar a sua saúde, a sua terapia, sacou? Para poder falar desses assuntos, ou você vai só guivar e você vai para uma outra oportunidade de emprego, sacou? Porque assim, no final do dia, a verdade é essa, as empresas são feitas de pessoas. Então, se você está mostrando e embasando, lógico, você tem que se embasar não só de storytelling, você tem que se embasar de um bom argumento sobre a qualidade dos dados, você tem que se embasar sobre uma documentação e até de um esforço seu sobre explicar, porque a galera normalmente chega também com o viés do eu sei a porra toda e foda-se quem não sabe, de que não democratizam aquelas informações, seja com artigos, seja com documentação por si só, ou seja, você chegar no nível onde você vai chegar lá e apresentar um dado, e esse dado ele não é conveniente à opinião do cara, e isso faz vocês terem um embate, primeiro olha, cara, será que eu não estou fazendo algo de errado no meio do caminho que faça esse cara ter essa atitude? Primeiro ponto. E aí você vê o que dá para melhorar. Mas, tipo assim, entenda também que pode chegar num momento que você não tem mais o que melhorar, tá ligado? Então... Mas eu entendo, Luciano, aqui um pouco do que você tá falando do Francesco em conjunto. Falta muito também das pessoas, na hora que vão fazer a explicação das análises delas, entender que os outros têm viés e que ela também tem. Isso. E ela não pode esquecer de pesquisar sobre a pessoa. E aí, vou trazer um exemplo legal aqui, claro, né?
de uma coisa que não aconteceu, e eu tô inventando agora, tá? Mas uma coisa dessa Sei, parte é sei. real. Não aconteceu, mas uma parte disso é real, tá? Vocês Quando daí começaram a surgir... comentem pra poder entender qual parte é a verdade, tá ligado? Tipo aquele... Um amigo eu vou meu- contextualizar. Eu vou contextualizar. Quando começaram a surgir as ferramentas no e low code, Luciano era contra pra caralho. Assim, o tempo que esses filhos da puta demora pra fazer essa merda, se ele aprendesse a programar, ele resolvia a vida. Ponto. Só que tem gente que tem, né? Era a opinião do Luciano. Tem gente que tem mais dificuldade e tal. E um belo dia, a gente aqui na Métricas Boss ia usar uma ferramenta no code. Como é que eu chego pro Luciano, que é o CTO dessa porra, sócio, contra essa merda? Não, E eu que falo, vamos sugeri usar. usar a ferramenta low code, pô. Não, tô falando outra, calma. Como é que você chega lá? É simples. Você vai fazer? Vou, em quanto tempo? Pô, aí fudeu, né? Porque eu tenho isso pra fazer, tem aquilo tanto. Preciso pra amanhã. Você vai conseguir fazer? Não, então vamos usar no code que a gente faz agora. Fechou? Por quê? Porque no final, o viés do Luciano, entre aspas, de ser contra uma parada dessa, não é que é contra, é a opinião dele, faz sentido, é o CTO da empresa. Só que eu pesquisei, eu entendo ele, eu sei que ele não tem tempo, ele ia se fuder pra ter que fazer isso também. O que a gente conseguiu fazer? Mostrar um lado positivo pro Luciano. Cara, a gente vai fazer isso, não vai afetar em nada e ainda vai otimizar seu tempo. Aí o que ele falou? Faz essa porra logo. Então é você pesquisar sobre a pessoa para trazer isso que você falou, Bruno. Argumentação também. Porque no final, o Luciano é contra melhorar o tempo dele. O Luciano é contra melhorar a produtividade da empresa. Se aquilo naquele momento vai ser melhor, show. Eu aposto, como já aconteceu, a gente usar uma ferramenta dessa no início, provar que fazia sentido, o Luciano codar e fazer de outra forma melhor. Mas para a gente ter o tempo do Luciano investido nisso, a gente fez o mínimo esforço possível, mostrou que estava dando resultado, sem otimizar, sem gastar o tempo dele, otimizando o tempo dele, para depois ele ter o tempo dele de fato justificado para aquilo. Então falta um pouco disso, de você entender e pesquisar sobre aquela pessoa para você chegar pronto. Então as pessoas elas esquecem que elas têm seus vieses, as pessoas também vão ter, e que se ela não pesquisar sobre aquelas pessoas para criar argumentos, fudeu, pô. Já era, pô. Entendeu? Esse é um ponto muito importante na hora que a gente vai fazer as nossas explicações e análises. Acho que é o ponto que os dois estavam falando em conjunto, sacou? E que a galera negligencia e eu não vejo quase ninguém fazer sobre isso. Por isso até que quando, por exemplo, recentemente um cara me chamou para dar uma aula numa pós-graduação sobre storytelling com dados. Eu falei, irmão, o que eu entendo dessa porra não é o que você entende. Você quer sentar para conversar? Porque eu não vou falar só de visualização de dados. Para mim, essa é uma das etapas de um storytelling com dados. Tem outras 3 que não são visualização de dados. Mas, se você quiser falar de visualização de dados, não é storytelling com dados. Aí eu te recomendo um monte de gente que é melhor que eu nisso. Mas o meu entendimento sobre storytelling com dados visa, inclusive, pesquisar sobre nossa audiência. Que acho que ninguém fala sobre essa porra, entendeu? Então, esse ponto, pra mim, eu acho que as pessoas negligenciam muito. E fazem muita falta no final, sacou? Com certeza. Isso é importante a gente ter essa análise do humano, fazer essa ponte, porque exatamente o gap do pessoal de tecnologia, quando vai, né, como é que eu vou dizer, em reuniões, é exatamente essa parte do humano, os soft skills. A gente foca muito no hard skill, né? Lógico que é importante, mas aí tem a parte do soft skill, que é justamente a gente ter sucesso, que a mensagem foi compreendida, foi recebida, né? E é isso, é o balanço da vida, é soft, hard. Eu não, E é você na mostrar minha vida eu o achava que era valor pra pessoa de aprender aquilo, né? Acho que esse é o ponto. Tipo, eu, quando conheci o Luciano, era avesso a aprender essa parte de tecnologia. E ele mostrou os pontos pelo qual eu aprendi aquilo facilitaria minha vida, por exemplo, sacou? Um monte de gente acha que eu né? sou técnico pra caralho, mas eu não sou. Aprendi a lidar com isso, sacou? Pro ponto que é importante e relevante pra mim. Porque o Luciano soube me mostrar a importância e a relevância disso. Se ele simplesmente falasse, porra, tu tem que aprender a fazer isso. Ué, por quê? Já Tem uma era. parte Vai da ficar a minha galera que opinião acha contra que dele, né? a galera é foda, né? Porque você quer ser entendido ou agregar valor pro negócio, só que tu também não quer fazer esforço nenhum por isso. Vai se fuder, porra. Tá ligado? Tipo assim, é isso. Tipo assim, você quer implementar uma cultura de dados dentro de uma empresa e você não quer sofrer, pô? É óbvio, pô. Eu já falei, é contra-intuitivo pro ser humano, nosso cérebro, tomar decisões baseadas em dados, pô. Porque é muito mais fácil eu falar que eu tive a experiência, sacou? Vai dar menos trabalho, sacou?
Só que o resultado que você tem utilizando dados é muito melhor a longo prazo. Você consegue mitigar muito o problema de risco, sacou? Você consegue manter uma consistência de evolução, porque você está baseado em dados. Mas no cenário normal, acho que a galera precisa meio que virar adulto mesmo, sabe? Parar com essa história de que, tipo, não, tu vai trabalhar para trabalhar, porra. E teu trabalho também é isso. Sacou? É muita gente acostumada com pastelaria, sacou? E aí o cara vai lá na faculdade, faz o treinamento, ou faz um treinamento e ele acha que o trabalho dele é fritar pastel, entregar pastel, fritar pastel, e não é, pô. O dia a dia, e é o que a faculdade não te ensina, é que você tem que saber fazer muito bem as suas perguntas e saber quais guerras que tu vai ter que lutar e quais que tu vai ter que perder, tá ligado? É isso. Luciano, que episódio, mais uma vez, Bruno Francesco. Pra mim, a gente ia falar do viés que mais atrapalha as análises, que é o efeito Mandela, pô. Alguém que, tipo, não, mas o chefe falou que era assim. E aí todo mundo começa a falar. Tô gostando. Efeito Mandela. Esse aí foi. Não, efeito Mandela é o que mais atrapalha as análises. Você chega pro cara e fala assim: por que isso é desse jeito? Por causa de um chefe aí que falou que era assim. E nem existia esse chefe. O maluco nem tá mais na empresa, né? Sim, mas a culpa vai nele, né? É isso. Muito bom, muito bom. Bruno Francesco sempre agregando aqui no nosso podcast, né, Luciano Fialho? Pô, pelo amor de Deus, né? Isso porque vocês não escutam, às vezes, quem está no Discord. Que aí a quantidade de atrocidade e de coisa que a gente vai conversando é loucura, é maneiro. Faz exposed dele também, Luciano, vai lá. Não, pô, tá maluco. É lei da rua, vai fazer exposed, pô, tá doido. X9 mais cedo. Francesco, mais uma vez, irmão, obrigado. Sempre uma honra absurda ter você aqui falando desses temas tão relevantes pra gente e da didática que você consegue trazer e a utilidade pública aí no dia a dia, cara. Muito obrigado, meus amigos aí, obrigado pelo convite. É sempre bom a gente trocar, a gente tá dentro do podcast, fora do podcast aí, trocando sobre esses assuntos. É sempre muito importante dividir isso dá um acolhimento, assim, pra gente mesmo, assim, né? A gente pra não perder a sanidade, às vezes, né? A gente, às vezes, perde. E, pô, não, é isso mesmo, tem certeza, cara? Pô, eu tô aqui. E é muito bom a gente poder trocar e espera aí a gente fazer muito mais. Você já botou mais uma vez, que, né? Falou que 4, que é a quarta, então, quer dizer, já previu tem que ter a próxima. Mas a próxima é só depois do teu curso. Mas demorou. Já tem um materialzinho aqui, cara. Tem um materialzinho aqui. Vou formatar melhor, a gente... Não, ele é só. Vamos parar com esse papo de compadre. Não. Vai acontecer. Quando acontecer, o Gustavo vai dar a data lá na comunidade, ele vai entrar. Tem uma semana também para entrar na comunidade, senão, porra, a gente vai sair te pegando logo. Até o próximo episódio. The bomb has been planted. Exatamente, pô. Esse papo de deixa que eu deixo aí, não. Francesco, obrigado mais uma vez, irmão. Valeu. Tamo junto. Valeu. Abração. Ó, você que assistiu a gente até agora, porra, se tu não pausar, anotar, assistir de novo esse podcast para perceber as cagadas que tu ou alguém do teu lado estão fazendo na hora de análise, tu é a câmera que está gravando esta merda. Não é possível, pô. Tu é maluco. Tu é, sei lá, um objeto inanimado. Não é possível. Porra, e se só tem uma coisa mais do que eu. Só tem uma coisa mais que eu. Ó. Vai que se fuder, então. Se você não se inscrever no canal, não curtir isso aqui, não comentar, não compartilhar, tu vai continuar cheio de vieses que atrapalham suas análises. Eu não quero que isso aconteça, nem o Luciano, nem o Francesco. Então, se inscreve, curte, comenta, compartilha. E não esqueça que toda semana tem episódio novo nessa porra há 10 anos. 10 fucking anos, tá? Um abraço, até o próximo episódio. Valeu! Valeu!